Oi, gente, meu nome é Natália Lazarim e nós estamos aqui mais uma vez com essa convidada que já é de casa, já é a terceira vez que nós recebemos ela aqui e é sempre um prazer. E todas as vezes ela tem assuntos tão bons que daria assunto para lá, sei lá, uns 100 episódios, né? A nossa convidada de hoje é a Vanessa Carvalho. Olá, Natália. Que prazer imenso estar aqui de volta, me reapresentando, né? Que tem muitas mudanças desde a última vez que passei por aqui, inclusive a mudança do seu espaço. Que lindo, parabéns. Obrigada. Vamos lá agora falar dessa nova Vanessa que está surgindo. Na verdade, o que a gente consegue ver da Vanessa é que você vem em constante modificação, em constante mudança e para melhor, né? Você está com projetos novos, você está com uma família grande, então eu acho que tudo isso mudou em você, né? Qual que é a sua visão dessa mudança que você teve? Pois é, uma mudança que não foi gradual, foi repentina e eu saí daqui, deu um salto assim de 180, né? Foi tudo muito rápido e está sendo assim muito especial. No início eu estranhei, claro que sim, muda de cidade, muda de relacionamento, aumenta o número de filhos. Há pouco a gente brincava com isso, né? Como que é ter dois, de repente dobra, são quatro filhos, quatro crianças. Mas é um prazer imenso me olhar. Eu olhei esses dias alguns vídeos que nós gravamos e olhar para trás, saber da trajetória, saber das lutas, das batalhas e ver como eu, assim como outras mulheres, conseguem se ressignificar no processo e as dores que vêm, a gente transforma isso em combustível para crescer mais, para ser melhor, para evoluir enquanto ser humano. Então, assim, eu estou muito grata, principalmente a Deus. Eu tenho um coração muito espiritualizado, muito grata aos céus por essa mudança. E hoje eu entendo que alguns processos que eu tive que passar faziam parte de um plano muito maior, porque havia algo muito melhor reservado e preparado para mim. Isso é bom, isso reflete até na diferença do seu sorriso, né? Nas duas últimas vezes que estivemos em conversa, você realmente vinha de umas situações difíceis que você teve que se sair, né? Sim. Mas você saiu muito bem também. Mas a gente sabe que tem lutas, a gente que mora em cidade pequena, né? Sempre tem aquelas conversas e você passar por uma situação difícil já é complicado, você passar então por uma situação difícil tendo tudo que enfrentar toda essa situação se torna mais difícil ainda. Mas você sempre teve uma força, né? E eu acho que tudo isso tinha realmente um propósito. Quando você fala que foi bem repentina essa mudança, Foi. mas ela só aconteceu porque você já vinha se preparando. Você se preparava para uma mudança. Você de fato talvez não soubesse, né, Uhum. a grandiosidade dela, mas você estava ali se preparando. E a hora que chegou o seu momento ali, você simplesmente saiu, entrou e brilhou Pois é. majestosamente. Eu tenho um amigo Robson Miranda, muito querido, psicólogo, e sempre alguns papos que a gente tinha, ele falava, Vanessa, você é uma borboleta que está dentro do casulo, mas uma hora você sai desse casulo e vai voar. E eu não entendia muito essa fala dele, eu pensava, eu já tô, né, tô aqui fazendo meu papel social, tô fazendo meu papel enquanto mãe, meu papel religioso, como assim, né? E fala, não, você vai voar. E hoje eu entendo perfeitamente isso. E é sobre isso, é se olhar enquanto ser humano, organizar aquilo que não está bem, cuidar dessa parte que não está bem e vislumbrar um futuro. Então, eu digo assim, principalmente nas minhas palestras, que é algo que a gente vai conversar já já, que é um novo trabalho, um novo posicionamento de vida. Mas nós temos uma tríade e ela precisa caminhar bem para que a gente possa fluir e ter propósitos, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Que tríade que é essa? Família, Deus e trabalho. Família. Se a sua família vai bem, você está de bem com o seu cônjuge, com a pessoa que está com você, com os seus filhos, a coisa flui. Se tiver algo ali que está mal resolvido, sabe aquilo que te incomoda? Olha, eu acho que eu não mereci isso aqui. O que eu estou passando aqui, não sei se é legal. Ou tem fé diferente, um caminha para um lado, outro caminha para o outro. Isso não é unidade, isso não é família. Ponto. Deus, acima de tudo, sempre em primeiro lugar. Eu coloquei aqui em segundo, que foi a estrutura que eu tive que mudar primeiro, foi a estrutura familiar. Eu sempre tive em comunhão com Deus e eu não entendia por que eu estava em comunhão. Eu estava com os meus valores preservados e
algumas coisas não aconteciam, não fluía, eu trabalhava muito e o dinheiro não fluía, principalmente sobre dinheiro, sobre propósito, sobre ter. Porque quando uma dessas vias está com uma lacuna, ela está desconcertada, às vezes o dinheiro entra, mas do mesmo jeito que ele entra, ele Isso. sai. Você conquista uma coisa e aquela conquista não tem um significado, porque talvez você chegue em casa e não tem com quem partilhar sobre aquilo. E a última parte, que é o trabalho, que muitas das vezes a gente usa como válvula de escape e coloca em primeiro lugar. Se dedica muitas horas ao trabalho, você fica muito tempo ali vislumbrando isso, talvez é o único lugar que você consiga ser você, o único lugar que você consiga um destaque, e aí deixa as outras áreas. Quantas vezes a gente deixa de buscar a Deus? Eu não estou falando de religião, não estou falando de momentos religiosos, eu estou falando de Deus. Momentos dedicados diariamente a Deus, da sua comunhão com o divino, seja qualquer que for a sua religião. Eu não estou pregando sobre determinada religião, mas se você não tiver essa comunhão perfeita, não é ir à missa uma vez por semana, não é ir aos cultos. Eu vou todos os dias no culto, mas talvez você vá todos os dias ao culto e você não está em comunhão com Deus. Você está servindo errado. Muitas vezes as pessoas vão só para cumprir um determinado papel social de fulano que vai à igreja e eu preciso ir todos os dias. E você entra e sai do mesmo jeito. Então você não está indo oferecer o seu culto, você não está em comunhão, em conexão com o divino. Qualquer uma dessas 3 áreas que não vá bem, a sua vida não prospera. Não há crescimento. Então eu precisei reorganizar, demitir pessoas que não faziam mais parte da minha visão de futuro e de mundo. Isso é muito doloroso, porque às vezes existem pessoas que estão do teu lado e você se sente mal de demitir essas pessoas, você se sente com um peso, não sabe dizer não. Desde pequeno nós somos ensinados a não dizer não, a não impor limites. Mas se precisa caminhar ao meu lado, tem que olhar do mesmo olhar que eu estou olhando. Tem que ter o mesmo objetivo de crescimento. Senão você dá 2 passos para frente e é puxado para trás. Você dá 3 passos para frente e é acorrentado no medo, na angústia, em falas que te diminuem. Se a pessoa que está do teu lado te coloca para frente, você escuta palavras, afirmações positivas, estou com você, você vai vencer, e tem essa troca mútua, não tem como não crescer, não tem como não expandir. Se a sua fé está bem, não tem como não crescer, porque é nos momentos de conflito, de dificuldade, que você recorre à fé, e aí você tem aquele amparo, aquele abraço divino e a certeza de que aquilo que você pode fazer, você fará. E aquilo que for impossível aos seus pés, impossível às suas mãos realizar, Deus fará por você. E ao mesmo tempo, tem a base. Eu preciso voltar para um lugar. Assim que eu sair do trabalho, assim que eu sair da igreja, tem um lugar me esperando, que é a minha família. E meu papel principal está ali. Eles não merecem o meu cansaço. Eles não merecem só aquele restinho de dia, aquele dia tão cansativo que você deu para um, foi para o fulano e se deu ali, deu a sua melhor parte. E os seus? Os seus frutos, os seus filhos, a pessoa que está contigo. Então, eu preciso ser melhor dentro de casa. E tudo isso reverbera. Quando você é bom dentro de casa, os seus filhos vão ser bons lá fora. Você está preparando uma geração para o mundo. Então, essa é a minha visão de vida, de mundo, e que eu precisei passar por alguns rompimentos para entender. Tive muitos, muitos, muitos impasses. Fui coagida, fui questionada, questionaram muitas coisas sobre os meus valores, a minha ética. Foi ruim, doloroso na época, mas hoje eu entendo que cada um oferece o que tem. Algumas pessoas, a única coisa que tem é uma fofoca, a única coisa que tem é algo ruim para falar do outro, porque ela é tão, tão frustrada com a vida que ela tem, que ela precisa diminuir outras pessoas para ser vista. E eu tenho, assim, piedade, tenho pena das pessoas que vivem assim, porque eu não sei você, Natália, mas eu não tenho tempo para falar mal da vida de ninguém. Não sobra, né? Não sobra tempo. Eu não tenho escuta para fofoca. Então, se você chegar em mim e falar, você tá sabendo do fulano, com certeza eu vou te cortar na hora, na hora. As pessoas ficam bem sem graça de vir trazer fofoca para mim. Eu falo, você estava lá? Você viveu? Sabe de fato o que aconteceu? Então não fale. Para mim não tem espaço de fofoca. Ninguém vai chegar fazendo uma fofoca em mim, porque ela vai chegar em mim e vai morrer.
E se a gente começar a se preocupar um pouco mais com a nossa própria vida, com a nossa própria família, com a nossa espiritualidade, nós seremos pessoas melhores nos lugares onde você passa, a sua energia é boa, é acolhedora, você trata de questões que de fato fazem a diferença. Acabei de sair de uma reunião que nós tratávamos sobre o autismo aqui em Colorado. Então eu vim trazer algumas contribuições para pessoas que estão à frente. A vida é sobre isso. O tempo passa muito depressa. O nosso tempo é muito precioso. E o que cada um de nós está fazendo com aquele tempo que nos foi depositado? Essa semana foi uma dor imensa. Colorado está em luto. Uma jovem com vários sonhos, escritora, quantas outras coisas ela planejava para o seu futuro, criar os seus filhos. A vida foi. É um sopro. A gente chega aqui com um dia determinado e a hora determinada de ir, mas ninguém sabe. Não vem na certidão de nascimento o dia que você vai embora. Então eu só tenho o hoje. Eu só tenho o momento presente. E eu escolho todos os dias usar o meu momento presente para auxiliar o próximo. Usar o meu momento presente para o meu crescimento pessoal e espiritual. E se eu não puder te fazer nenhum bem, mal, jamais eu farei. E tudo isso realmente refletiu em todo o cuidado que também você vem recebendo, né? A gente percebe que quando uma mulher realmente ela floresce, como você diz, uma borboleta ali que saiu do casulo, é porque em volta dela ela também está recebendo tanto quanto ela está doando. Então, isso é muito nítido. Aqui em Colorado, você já fazia um trabalho muito bom. Né? Por isso que você já é aqui da casa, a gente gosta muito de conversar sobre esse assunto. Você já se destacava, então assim, dá a entender e a gente consegue ver que não importa o que você decida fazer, você sempre faz muito bem feito. Você sempre se doa para aquilo, porque também se for para fazer de qualquer jeito, não é a sua cara fazer. Então assim, se aqui, naquele projeto que você tinha, você já era reconhecida por aquilo, né? Porque os resultados saíram, os resultados foram muito bem vistos. Então, assim, em qualquer lugar que você tivesse ido, em qualquer profissão que você tivesse escolhido, eu tenho a certeza que você sempre se destacaria com isso. E é isso que está acontecendo, né, nesse novo momento que você está vivendo, nessa nova, eu poderia chamar de profissão. A Vanessa agora é palestrante, né? E assim, e desde ser palestrante, várias outras coisas também. Então é muito legal, eu vejo que você está encorajando muitas pessoas, eu acho que principalmente as mulheres, e uma coisa que eu estou achando muito legal. Você realmente está mostrando que para as mulheres serem corajosas, para que elas possam ganhar a vida e que elas podem ser tudo aquilo que elas sempre sonharam, elas não precisam diminuir a família por isso, pelo contrário, ela vem, só que ela vem carregando a família dela junto. Então, assim, eu acho que isso foi realmente um passo acima, porque normalmente, quando ela quer só para ela consegue ali naquele momento, só que ela não consegue sustentar isso tudo, né? Porque quando, igual você disse, deixa a sua família para trás, sempre vai faltar aquele pedaço, né? Então, realmente você está cercada da sua família, fazendo o que você gosta e se empenhando, porque a gente vê o quanto você estuda, quantos cursos você faz, e agora ver você sendo a protagonista desses cursos, principalmente os voltados para as mulheres. É muito bom ver isso de você. Exatamente. Então tem muita coisa acontecendo. Eu estou numa fase, Natália, que eu gostaria assim que todas as mulheres abrissem o olho, tirassem a trava, chorassem um pouquinho, levantassem e corressem atrás dos seus sonhos, porque eu estou naquela fase assim que vem a recompensa, sabe? Quando você chora a noite toda, mas no outro dia chega o arco-íris. Parece que onde eu coloco os pés, a porta se abre primeiro. E isso tudo aconteceu de uma decisão. Eu escolhi o que eu escolhi. Eu escolhi abrir mão de coisas que me feriam. Eu escolhi tomar a decisão. Eu fui me tornando a protagonista da minha história, porque muitas mulheres estão vivendo a vida que a igreja determinou para elas. Outras estão vivendo o que o marido gostaria que elas fossem. Outras estão vivendo uma profissão que elas nem se identificam mais. Lá na adolescência, quando tinha 17, 18 anos, se identificava com aquilo, ou foi o que teve para o momento, e elas têm uma capacidade imensa. A gente consegue se transformar, a gente consegue reverberar isso e mudar.
e elas não têm essa coragem de dar o primeiro passo. Então, a minha função hoje social, meu propósito de vida é dar uma chacoalhada, sabe? É de levar, você pode. Eu fiz um encontro recentemente com algumas mulheres, e aí o tema era quebrar as crenças limitantes, aquilo que nos limita, porque nós temos enraizado desde a nossa infância crenças limitantes. O que é isso? Você acredita em algumas coisas que nem faz sentido mais para sua vida, mas como na infância, na adolescência, na sua vida na juventude, você ouviu coisas de outras pessoas, você internalizou aquilo. Por exemplo, quando você é pequena na escola, ou é gordinha demais, baixinha, baleia, cada um vai ter um apelido para você. Vão zombar do seu cabelo, Olivia Palito, a perna é torta, tem alguma coisa de ruim que eles falaram lá. Passou, você não é mais aquela criança, mas a sua criança está dentro de você e ela está ferida emocionalmente. Muitos passam por abuso na infância, violência, alcoolismo. Todas essas feridas estão dentro de você, que é essa mulher que eu vejo aqui na minha frente. Mas no espelho você só vê essa mulher. Você não consegue olhar dentro da sua alma e ver todas as feridas, tudo que tem ali dentro. Mas quando você se olha no espelho, ai, meu cabelo não é legal. Ah, precisava mudar o dente aqui, tem uma coisa que não tá legal. E aí você sempre se vê como menos capaz. Nossa, falar no microfone eu tenho muito medo, é horrível, não vou conseguir falar. E você vai se limitando, se limitando, se limitando. Eu conheci duas mulheres nessa palestra, por que eu trouxe isso aqui? Porque é muito incrível. Uma com mais de 60 anos, e eu pedi que quem fosse muito corajosa ia lá na frente contar uma crença limitante que tinha. O sonho dela era ser bailarina, era dançar. Mas ela nunca fez nenhuma aula. Nenhuma aula. É difícil, Natália, se matricular numa escola e fazer uma aula de zumba, de balé, uma aula de dança. Não. Mas ela viveu 60 anos. Para ela entender que segunda-feira ela poderia fazer a matrícula e que o sonho dela ia começar na segunda-feira. E ela começou, faz 15 E ela dias que ela foi. mandou mensagem que começou. É um passo. Você precisa quebrar com algo do passado, romper, deixar isso para trás. Se não for por você, faça pela geração que vem. Porque, infelizmente, nós pegamos tudo de ruim e a gente descarrega nos nossos filhos. E eles vão levar isso para os nossos netos. Isso vem de geração em geração. E precisamos de mulheres corajosas que rompam com isso. Por que mulheres? Porque a mulher sabe, ela edifica a casa. A sabedoria está na Bíblia, ela nos foi dada. Não é responsabilidade do homem. O homem tem outras responsabilidades. Ele precisa nutrir, ele precisa proteger essa família, ele precisa arcar financeiramente. Sim, o homem precisa, ele precisa ser o alicerce da casa, ele precisa ser o braço forte que protege para que a mulher possa cumprir o papel feminino dela. Mas a mulher sábia, a sabedoria nos foi dada. Então, o primeiro passo de romper esse ciclo, romper com o que as gerações vêm trazendo e trazendo. Tem gente carregando coisas lá da bisavó, que a bisavó falou para a mãe, para a avó, e falou para a mãe, que a mãe passou para você, que menina não pode fazer isso, que homem não pode fazer. Então, tem muitas cargas que não são nossas. A gente precisa ter uma coragem imensa de romper. E aí eu começo a entender por que algumas pessoas me olham com crítica, que algumas pessoas inventam uma vida que eu tenho a outra, que elas inventam e tá tudo bem, que é sobre Uma é a elas. vida que a gente tem, outra é que eles inventam, né? É sobre elas, não é sobre mim. O meu eu controlo, o meu eu cuido, o meu eu modifico. A minha geração não vai levar dores do passado, porque eu tomei a coragem de romper com todas as dores que vêm de mulheres e mulheres, de geração em geração. Vai sair uma geração de mulheres novas, de mulheres fortalecidas, mulheres que acreditam no amor, mulheres que acreditam em um casamento de fato de sucesso, que acreditam que a família é propósito de Deus e que você pode brilhar muito, você pode ser empresária, professora, aquilo que você quiser, o que o seu coração desejar, onde sua mente alcançar, você pode pisar. Mas que elas não se esqueçam que tem uma base que a mulher sábia precisa edificar, que é a sua casa, que é o seu lar, que é o seu coração. E é sobre isso que eu venho trabalhando. É que toda mudança assusta, né? E assim, por exemplo, o que a gente pensa, quando a mudança vem do homem, é normal, todo mundo já estava habituado com, né, com isso, Uhum. vê isso desde sempre. Agora, quando a mudança, aquela revolução,
vem de uma mulher, realmente todo mundo fica meio passado, fica pasmo, mas nossa, eu acho que para as mulheres, principalmente, o maior desafio é entender o olhar da outra pessoa, que de fato a gente não precisa entender. Então, assim, você se posicionar desse jeito para você ter essa percepção de que o que a outra pessoa pensa sobre você é um problema dela, é difícil. Ai, mas olha o que vão falar, mas vão falar de qualquer jeito. Ah, Se você fizer assim, vão falar. Se você fizer assado, vão falar de qualquer jeito. uhum. Então, faz o que você acha que você tem que fazer na sua posição, nas condições que você tem, porque falar, vão falar. Isso é aqui ou isso é do outro lado do mundo, eu acredito que isso seja do mesmo jeito. E você ter essa coragem de tomar essa iniciativa do rompimento para que as outras coisas novas possam vir, realmente é um ato de muita coragem, né? Pois é. Muita coragem. Nós precisamos fazer uma limpeza. Antes a gente conversou um pouquinho sobre isso. Tem algumas coisas que nos impedem a chegar ao nosso grande sonho, nosso grande propósito. E só você consegue fazer. Não adianta vir minha melhor amiga e falar: faça isso, por favor, mude aqui. Não, não olha mais para o passado. Não, tem que partir de você. E aí vem essa limpeza. E após a limpeza, Natália, vem um vazio imenso. E agora, quem sou eu? Para onde eu Porque vou? você saiu tirando, né? Você foi tirando o que não era mais. E aí agora? O que eu vou fazer? Aí desse futuro, deixa que Deus cuida. Já está preparado, já é seu. Tudo que te incomoda, sabe aquele lugar, aquela casa que não é mais sua, aquele carro que está te incomodando, o trabalho que começa a não servir mais, você vai se arrastando a trabalhar, aquele espaço não é mais seu. A gente tem os primeiros sentimentos espirituais que é para sair de lá, mas nós somos teimosos e a gente gosta de segurar passado. E você fica lá segurando na corda que tá rasgando sua mão, mas se você tá firme segurando, esses sinais é de que não é seu, não é para você estar lá. E se você continuar teimando, as coisas vão acontecer, mas de uma maneira muito drástica. Então, às vezes Deus tem que vir te dar uma aprovação grande para que você rompa de uma vez e vá para o próximo nível, para o próximo degrau. E eu fico, às vezes, muito entristecida de ver pessoas sofrendo por decisões que tomam. Eu vejo pessoas sofrendo por outros que entregam cargas das próprias vidas e jogam nas costas de outras pessoas. Eu observo mulheres que se divorciaram da igreja, que eram participantes da igreja, assim como eu, e que foram mal entendidas, mal interpretadas por um sistema totalmente machista. Não estou falando que acontece em todas as igrejas, do que eu passei e do que eu vejo algumas amigas passando. Ela não tem voz, ela não tem vez, ela é excluída. Veja bem, algumas pessoas, e tem várias que não me cumprimentam até hoje porque eu me divorciei, como se fosse uma lepra, como se fosse uma coisa assim muito ruim. Você carrega essa imagem ruim. Você já está totalmente machucada. Eu venho de um ambiente de violência. Minhas filhas sofreram a violência comigo, então precisei curá-las. Sofri violência patrimonial, então você perde alguns dos seus bens e você precisa continuar caminhando. Você tem que trabalhar, você tem que levar essas crianças e passando por várias outras coisas. Qual o único lugar que deveria acolher as suas dores? Igreja. E a igreja vem mais uma vez e não aceita o divórcio. E eu não olho para você. E a partir de agora você não tem liberdade nenhuma. Você tá aqui dentro, sente o mais longe possível, como se você estivesse doente. E eu sei que tem mulheres passando isso, 2, 3, 10, 20 anos presa a isso, que acham que não pode mais casar, não pode ter uma vida. E elas ficam ali nesse sofrimento, presa nesse círculo. Quem determinou isso? Quem falou que você não pode? Até quando nós vamos ficar servindo socialmente em alguns papéis sociais? Quem é que vai romper a minha ligação com Deus? Eu quero ver um homem desse mundo que seja capaz de olhar bem para mim e falar que ele rompeu a minha ligação com Deus. Não tem, é única, é você, o seu espírito, a sua alma e Deus. Mas para eu compreender isso foi difícil. Teve um caminhar, precisei muito de amparo, me doeu muito chegar no mesmo lugar que eu congregava, as amigas que a semana passada sentavam junto comigo e riam ao meu lado, não me cumprimentarem mais, não aceitarem mais as minhas filhas dentro do ambiente da igreja, simplesmente porque eu me divorciei após um ambiente violento, após ser vítima de violência. Como assim? Deus não é amor? Não é acolhimento?
Quantas pessoas estão passando por violência em amor à igreja, em amor a vossas almas? Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver livre, deslumbrante e sendo aquilo que Ele sonhou para você. Então, às vezes, a gente tem que calar muitas vozes, e ouvir só a voz do seu coração, da sua mente, da sua alma e do seu espírito. Realmente, esse rompimento, a gente tem que estar ali muito centrada no que a gente quer e no que a gente não quer. Porque como você passou por um divórcio também, eu também já passei. E quando me perguntarem, você se arrependeu? Jamais. Me arrependi, deveria ter sido talvez antes, né? Às vezes a gente perde um tempo ali na vida meio que de bobeira. É. Ai, mas você está defendendo o divórcio? Não. Até porque eu me casei de novo. E eu digo, a primeira vez fui eu que escolhi, não deu certo. A segunda vez foi Deus que escolheu para mim, porque Ele sempre sabe o que a gente quer e o que a gente precisa e o que a gente merece. Porque se deixar na nossa mão tem coisa que parece besteira, a gente faz, né? Sim. Não que a gente seja a favor do divórcio, mas não tem como ficar realmente vivendo em uma vida que você está sendo desfeita, ou que você não está sendo vista, ou que você não está se sentindo amada. Como que você vai ficar nessa única vida que você tem, vivendo nessas situações? A gente tenta uma vez, a gente tenta de novo, até o momento que você vê que não tem mais onde tentar. É igual você disse, não adianta você tentar dar uns passos para frente se tem situações que te puxam para trás. E aí, até no ponto que você não consegue mais ajudar o outro e você começa a não se ajudar mais também. Então, assim, tem um ditado também que diz que decisões foram feitas para serem tomadas. Não é sair abandonando um casamento a qualquer custo, não, não, não tem nada a ver com isso, né? Eu realmente sou a favor do casamento, mas também tudo ali tem um limite, né? Tudo ali, não, pera lá. Também não é assim, não é a todo custo, não é porque a sua avó, a bisavó, ou quem, ai, viveu uma vida inteira sofrendo, mas ela não separou do marido, viveu aos trancos e barrancos, deixou marcas nos filhos todos, na família inteira, não, mas pelo menos, ó, eles estavam casados, né? Então, assim, o casamento é feito para a gente servir, para que a gente possa ser feliz ao servir no casamento, e aí os frutos, que são os filhos, eles já vão entender isso, porque tem coisa que você nem vai precisar explicar. Eles já vão ver, eles já vão viver. Então, de nada adianta uma explicação sobre família para os filhos se eles não estiverem vendo isso. Imagina os seus filhos verem um casamento desastroso, que não tem mais conserto. Eles vão achar que casamento é uma coisa boa? Não vai adiantar você falar que o casamento é uma coisa boa? Não vai adiantar. Então, realmente, se for para estar dentro de um casamento, que seja por inteiro. Então, é igual nós estávamos falando, não que estamos enaltecendo o divórcio, mas tem situações que sim, essa decisão precisa ser tomada e a gente precisa ter força realmente para enfrentar tudo que vem após o divórcio, né? Porque é um perrengue assim considerável, Sim. mas Deus sempre dá aquela mão que a gente precisa para se levantar. E é o menor sinal de violência, saia, tem canais de denúncia, violência é uma coisa muito séria. Então não dá para passar pano, não vai mudar, não vai ter um milagre na sua casa. O milagre é você se posicionar e cuidar dos seus a partir desse posicionamento. Denuncie. Violência não é coisa para a igreja resolver. Violência é coisa para a polícia resolver. Tem coisa caso que às vezes específico fala da assim, polícia. ai, mas ele não me bate. Ah, sim. Talvez bater seria o final também, né? A pessoa te humilha, a pessoa te coloca pra baixo, ela detona você, faz ali você uma prisioneira. Ah, mas pelo menos, olha, ele não me bate. Eu já ouvi isso. Como assim, pelo menos? Pelo menos. Então, assim, isso é o mínimo, né? Dentre todas as outras coisas. Então, realmente, o mundo não é muito fácil, assim, para as mulheres, não. E não é levantando bandeira nenhuma de nada. Mas, realmente, é igual eu vi um meme esses dias no Instagram. Tem uma corrida. Tem um homem e uma mulher numa corrida. O homem, ele consegue correr ali facilmente. A mulher, ela tem ali um cesto de roupa. Aí ela tem ali um fogão. Ou ela tem ali, tipo, várias outras coisas. Então, essa corrida é igual? Não, não é.
E é igual nós estávamos falando antes, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu posicionamento na vida. Porque se eu tentar querer fazer uma coisa que um homem faz, não vai ficar bem feito, porque aquilo não é para mim. Assim como um homem, se ele for fazer uma coisa que é da mulher, aquilo não foi. Ai, mas eu posso. Se eu quiser, eu posso. Você pode, mas você vai ficar confortável nessa situação? Então, assim, Exatamente. tentar pegar um lugar também que não é seu, não vai te colocar à frente de nada. Cada um ali tem o seu lugar e que você pode lutar para ter. Não é esse lugar que você quer, então você luta para você ser a melhor que você puder, né? Não adianta a gente querer estar em lugares que as pessoas querem que a gente esteja, porque vai estar bom para elas, mas vai estar bom para você? Não Exatamente. vai. Eu vejo algumas mulheres assumindo as funções masculinas, principalmente em casa, no casamento, porque os maridos não fazem a parte deles. Então, às vezes, não provê, a mulher tem que trabalhar 2, 3 vezes e fazer um bico, e isso e aquilo, para poder suprir o sustento em casa. Então, eu vejo a mulher que ela não tem auxílio nenhum. Com as limpezas, com as tarefas, que é a função dos dois, tá? A mulher não precisa ficar limpando a casa, lavando a roupa, não é um trabalho só dela, é 50% dos dois. E aí, se tiver 4 filhos igual, fica melhor, porque se distribui, distribui um pouquinho para cada um. Mas fora essa brincadeira, então elas se tornam assim muito masculinizadas. Às vezes não tem um tempo para ali adicionar um feminino, fazer uma unha. Mas nem sobra orçamento. A gente está falando de famílias com um orçamento, às vezes, paupérrimos e que às vezes o homem gasta com outras coisas superficiais, supérfluas, e não investe na mulher que tem ali. Então hoje eu consigo ter essa balança muito equilibrada, porque eu tenho um parceiro de fato que veio para somar. E cada vez que eu cresço um tanto, ele cresce junto comigo, porque ele não quer ficar dispar disso. Então eu tenho um crescimento muito acelerado, minha visão é muito acelerada, então estou fazendo vários projetos, várias coisas estão acontecendo e ele está ali junto comigo no que eu posso te ajudar, vamos fazer aqui. A gente tem essa troca muito junto. Então essa parceria é legal. O casamento é isso, é parceria, é cumplicidade, é olhar no olho e o que eu posso somar e aqui eu faço isso. E Deus, ele é muito perfeito, né? Então, hoje eu falo, o que falta em mim tem no Newton, o que falta nele tem em mim, e a gente tem essa paridade muito legal, a gente cresce muito junto, muito exponencialmente, sabe? É um crescimento fora do real. Então, nesse último ano, a gente cresceu o que não cresceu a vida toda, os dois, espiritualmente, em questão de trabalho, e principalmente nesse alicerce que os dois sonhavam em ter, que é uma família unida, uma família de fato feliz, e aí tá estampado no rosto dos dois e dos nossos filhos também. Isso é muito bom ver. Não só nas redes sociais, igual esses dias andei vendo você, né, pessoalmente, realmente dá para ver ali um cuidado, dá para ver uma tranquilidade, uma leveza em um relacionamento saudável, que eu acho que é o que todo mundo merecia ter, né? Então, assim, é muito bom ver situações assim acontecendo. Eu me lembro de ter visto filmagens e fotos do seu casamento, que realmente foi muito bonito, em ver que você estava realmente brilhante no seu dia. Você não estava com uma beleza apagada, você não estava ali porque estava ali, porque já tinha que ter. Não, você estava ali porque você escolheu, porque você decidiu, e isso é muito bom. Eu sempre faço alguma comparação, por exemplo. Quando nós somos muito novas, talvez nós não temos a maturidade o suficiente de entender que o casamento é uma união entre duas pessoas que se amam, mas é muito além disso, porque ali só o amor naquele momento basta, mas quando vem a convivência, você precisa entender que aquela pessoa tem que estar ali do seu lado e que você tem que estar ali do lado daquela pessoa, né? Então, é assim, tem toda essa parte que talvez quando nós somos muito novas, nós não entendemos isso direito. Estou falando pelo menos no meu caso, Sim. né? Parece que você não entende muito. E assim, depois de uma certa trajetória de vida, né, de uns tropeços aí, erros e acertos, hoje nós conseguimos entender que a cumplicidade do casamento é muito mais do que a união de duas pessoas que se amam. Porque aí vem a família, porque daí vem os filhos, porque daí você já vem de outras famílias. Então, é assim, aí juntar tudo isso e fazer isso funcionar muito bem, aí é que tá o negócio, né? Tem que ter gestão. Tem que ter gestão. Eu brinco que eu sou gestora nata, né? Então, tudo que eu vou organizar, minha vida é com gestão, as empresas é na gestão, as palestras é tudo com gestão. Eu me descobri gestora ali no Antônio Mas na verdade Bertoni. você já era. Lembro, inclusive, de uma das nossas conversas que o seu tempo era bem apertadinho, Sim. né? Você tinha os horários certinhos para tal coisa, então era muito
muito bem organizadinho o negócio ali, porque você realmente fazia muitas coisas, aliás, continua fazendo. Então, assim, essa sua rotina frenética aí sempre foi muito bem organizadinha, né? Para poder Exatamente. conseguir fazer tudo, né? E como você disse, para não precisar chegar no final do dia para sua família ali todo aquele caco, né? Pois é. Então, assim, eu achei muito legal a sua organização. Tal hora eu faço assim, depois eu faço assim, daí eu tenho que buscar as meninas, né? Uhum. Achei muito legal essa sua organização também, porque senão, se não fosse essa organização, você não teria dado conta, né? E continua, e é Continua. engraçado, meu esposo também tem isso, a nossa agenda, a gente troca e partilha. É uma empresa mesmo. Eu acho que se as pessoas olhassem com um pouco mais de seriedade para as vidas em particular, principalmente dentro dos lares, a gente teria mais sucesso nos casamentos, porque não é só juntar, não é só fazer uma festa legal, não é postar fotos bacanas na rede social. A vivência é ali no dia a dia, é cuidando de problemas, são naturezas diferentes dentro do Principalmente mesmo aqueles que ninguém tá ambiente. vendo, né? Ou a gente não posta problema. A gente não posta. De vez em quando eu acho que eu vou abrir uma vez por semana, colocar 3 problemas e dei sugestões aí nas redes sociais de como resolver, porque eles acontecem o tempo todo no dia a dia. E isso é diálogo, é troca, é parar e cuidar daquilo que tem mais necessidade. No final de semana passado, nós participamos de um encontro de casais, que foi a primeira vez que eu participei, Encontro de Casais com Cristo, ECC. João e eu fizemos. Ah, muito Ano maravilhoso, né? retrasado. Não Aham. sabia que era. Eu não sei se o formato é o mesmo do que nós fizemos, mas enfim, é um final de semana, não pode contar, é Quando, segredo, né? quando eu vi você falando, eu sou a Vanessa do Newton e eu sou o Newton da Vanessa, eu Ah, eu falei, falei, ah, um eu ECC. já me liguei o que que era. Aham. Pois é. E a gente foi cuidar da nossa vida conjugal. Faz pouquíssimo tempo, 10 meses que nós estamos juntos, casados. Mas nesse pouquíssimo tempo, a gente quer cuidar de uma maneira que não venha ter rompimentos, uma maneira que a gente possa se curtir, se aproveitar ao máximo. Então, os dois têm essa pressa em viver e viver bem. Então, os dois têm interesse em cuidar melhor um do outro. E nada melhor do que aprender. Então, a gente lê livro junto sobre matrimônio, discute, assiste série, assiste vídeo, né? Porque muitas vezes a gente faz essa organização toda no trabalho. Você faz capacitação, você vai atrás, corre. E a família é sempre por último. A família a gente deixa. Ah, pra quê que eu vou fazer um encontro de casais? Que chato, né? Passar um final de semana todo lá O encontro é preso. É muito maravilhoso. legal. E ficar ali preso. Pra quê que eu vou fazer isso? Por quê? Qual o motivo? Para cuidar daquilo que é mais precioso. E quando a família tá bem, quando o casal tá bem, os filhos estão bem. Não tem como, reverbera. Se você e seu cônjuge estão bem, o resto está bem. Hoje eu sei o que é ter um lar de paz. Eu vivia a vida toda sem entender o que era um lar de paz. Eu achava que era aquilo, que o casamento era aquilo, que sempre tinha que ficar em alerta. Não. Hoje eu sei o que é acordar, almoçar, dormir em paz. Acordar, almoçar, dormir. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Ah, surgiu um conflito, como nós vamos resolver? Hoje eu sei o que é paz, mas até então eu não sabia. Então talvez alguém que está me ouvindo também não saiba o que é. E você acha que aquilo que você está vivendo é normal, é natural. Começa a olhar em volta, começa a observar, começa a perguntar para outros casais como é essa vida. E aí, nesse encontro, a gente descobre outros momentos, outras coisas que nós precisávamos conhecer um sobre o outro, algumas coisas que mudaram já nessa semana na nossa vida, a gente já adotou. Então, é sobre isso. Ah, o problema agora é com os filhos? Vamos buscar ajuda. Ah, eu consigo aqui, vamos buscar ajuda na escola, de uma terapeuta, do pastor, de um grupo de jovens da igreja. Quem que pode nos ajudar com esse problema? Não ir deixando esse problema ficar maior, 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 que aí depois é mais complicado, Difícil. né? Bem mais E sobre difícil. esse encontro, né? Claro que a gente não Não pode pode falar, contar, é mas segredo. a parte que pode contar é que fazer é bom, só que trabalhar é muito melhor. Ah, eu não tô sabendo ainda, tô doida pra trabalhar. Nós trabalhamos o ano passado, nós fizemos o ano retrasado esse encontro e o ano passado nós trabalhamos. Só o que dá para falar é que fazer é muito bom, mas trabalhar é sensacional. Olha, eu vou contar uma partezinha, essa parte pode contar, que eu não posso. É que é tão bom que a gente gostaria que todo mundo Ah, soubesse, eu podia né? fazer uma live, contar tudo, mas aí eu vou ser expulsa. Mas realmente é muito bom É, mesmo. eu cheguei em casa e aí uma amiga havia preparado uma surpresa para nós na nossa casa. Então ela foi em casa e junto com os meus filhos prepararam todo o ambiente, prepararam nosso quarto, colocaram corações, taças, tal. E aí quando nós chegamos do encontro, a gente foi contar para eles como foi, partilhar algumas coisas ali que a gente recebeu, alguns presentes, mostrar para eles, né?
E eles todos atentos, aflitos, falei, estão me escondendo alguma coisa. Achei que era alguma coisa que aconteceu no final de semana. A mãe já tem um sensor, né? E aí eu chego no quarto, tinha luz de vela, e eles vieram todo mundo junto. Vou até postar esse vídeo. Eles vieram junto e ligaram música. Vai, dança, papai, isso é o amor, tal. E eu vi alegria nos olhos das crianças. Por que que eu tô contando isso, Natália? Quando o pai e a mãe estão bem, que são a base do lar, tudo flui. Os filhos só querem nos ver em paz para que eles possam crescer em segurança e em tranquilidade e em paz. Então, quando o lar é desarmônico, não tem como ficar convivendo em nome dos filhos. É uma grande mentira que a gente conta para nós mesmos. Eu vou ficar porque tá ruim com ele, pior sem ele. Não. Já ouvi isso também. Não é bem assim. Pare de mentir para você mesmo. Pense em si um pouquinho, e aí todo o resto flui, todo o resto vai melhorando. E se precisar tentar 1000 vezes, tem amigas que já passaram por 5, 6, 10 namoros. Eu não dou certo com ninguém. Eu falo, tente 1000 vezes. 1000 vezes. Mas não insista 1000 anos no mesmo erro, né? A vida passa depressa demais. E a gente só é responsável por uma mudança, que é a sua. E aí, se a pessoa tá com você e quer crescer também, legal. Mudou? Sensacional. Vamos crescer juntos, vamos ser um casal inspiração. Se não, não se prenda àquilo que não te faz bem. A sociedade vai te julgar de todos os jeitos. Se você é muito submissa, você vai ser julgada por ser submissa. Se você foi uma resposta muito rígida, você é muito rígida. Todo mundo vai ter uma coisa para falar. Todo mundo que não tem nada para fazer, porque eu e a Natália, a gente trabalha muito. A gente não tá tendo tempo para falar da vida dos outros. A gente precisa crescer e olhar para nossa. E é sobre isso. Eu acho que isso, assim, realmente sempre foi da minha personalidade não me incomodar muito. Não me incomodar muito se gostam da minha roupa, se gostam do meu sapato, ou se gostam de qualquer coisa que eu faça. Então, assim, não me incomoda. Desde que eu não esteja fazendo mal pra ninguém, cabe a mim. Então, assim, cabe a você decidir o que você vai fazer da sua vida, né? Às vezes a gente precisa de um pouco de coragem, às vezes a gente precisa daquele minuto, ou é agora ou é nunca. É agora, então pega e vai. Então, assim, realmente os maiores passos são dados com medo também. A gente fala assim, mas aquela pessoa foi. Mas você não sabe se aquela pessoa também estava com medo, mas ela foi com medo. Uhum. Então, assim, o que a gente percebe é que às vezes as pessoas estão esperando para tomar uma atitude, elas estarem muito confiantes. Rapaz, não precisa disso não, você vai com medo, e se der errado, você vai ter que tentar de novo. Então é assim, porque eu li uma vez e faz muito sentido. Se você, o dia que você achar que você está 100% pronta para fazer alguma coisa, o tempo já passou. Você nunca vai estar 100% pronta para nada. Você vai se aprimorando, você vai se aperfeiçoando, é no caminho mesmo. Não é ali onde você já chegou, porque se você já chegou, o negócio já passou. Você se aprimora, você aprende, é no caminho, é caindo, é levantando, você aprende aí. E é desse jeito, só não pode parar de tentar. Pois é, a vida acontece agora. E todos os dias a minha oração antes de dormir é uma meditação. E se hoje fosse meu último dia, o que eu fiz foi bom para os outros? Eu vou deixar uma memória, um cheiro suave nos meus? Ou não? Então eu preciso melhorar esse aspecto no outro dia. Porque eu só tenho hoje. É isso aí. É sempre muito bom conversar com você, Vanessa. É sempre muito bom receber você. E sempre te digo, as portas aqui estão abertas. Inclusive, hoje nós abrimos essa exceção que nós gravamos às segundas. Nós estávamos tentando marcar os outros dias e sempre tinha Difícil. alguma coisa. E quando eu dei a possibilidade do sábado e você aceitou, eu falei assim: é agora. Fechou. Porque você sempre tem muitas coisas boas para agregar. E eu gosto muito dessas conversas nossas. Além de passar coisas boas para as pessoas que vão assistir, passa umas coisas boas para mim também. Eu também aprendo muito com você. Então, gosto muito da sua presença. Fica o convite para quando quiser. Nós estamos de portas abertas e deixa aí um recado, né, para essas mulheres, para as famílias, para as que são as mulheres de famílias, o que elas querem e que elas podem. Deixa aí o seu recado para elas. Pois é. Natália, eu que agradeço. Sempre, sempre um grande prazer estar aqui, um grande prazer estar em Colorado, que é a minha cidade do coração. Meus pais estão aqui. Hoje eu resido em Foz, é a pergunta que eu mais recebo. Você mora em Brasília, em Curitiba? Eu moro no mundo. Minha casa está em Foz do Iguaçu. Amo aquela cidade, é uma cidade turística, uma delícia de viver, mas o meu coração está aqui ainda em Colorado e eu pretendo um dia voltar para cá.
está nas mãos de Deus. Qualquer lugar que eu passe do mundo, aqui que eu me sinto em casa, aqui que estão os meus, a minha raiz sempre, sempre vai estar aqui. E eu acho que isso é legal também. Você mudar, você ir para outros espaços, mas saber de onde é que você veio e quem são os seus, quem te impulsionou, quem está em você, que nós carregamos um pedacinho de cada um daqueles que nos ajudaram, e você é uma dessas pessoas que abriu os primeiros espaços para mim, atrás de um microfone. E às vezes eu chego em alguns lugares e falo, nossa, você já fala bem, já se organiza, mas isso veio de um berço, de uma raiz. Eu já estive algumas vezes ali, né? E esse espaço foi muito importante para mim também e continua sendo. Por isso que é um prazer vir aqui. Te espero lá em Foz do Iguaçu. Com certeza. Turistar. Não vá até Foz do Iguaçu sem me procurar. Quem é de Colorado, me procura. Eu falei que eu vou ser uma guia turística do pessoal de Colorado. Daqui uns dias a gente aprende muitas coisas morando lá. Mas finalizando, o recado que eu queria deixar aqui hoje, acho que já passei algumas coisas sobre o que eu vivi e não entendam isso como arrogância. Às vezes, cresceu demais. Não, gente, eu vivi, eu quero levar uma multidão de mulheres junto comigo. Eu estou para estender as mãos. As minhas redes sociais estão abertas, é só entrar ali, converso com várias mulheres. Já dei orientação para várias mulheres que passam pelo mesmo que eu. Hoje eu sei o caminho, porque eu passei primeiro, eu tive que sofrer primeiro e hoje eu entendo o porquê eu passei por isso. Ou que estão em transição religiosa, transição de carreira, um novo casamento, né? Eu tô aqui para ouvi-las e talvez contribuir com um pouco da minha experiência. Mas se eu pudesse deixar só uma mensagem, seria: cuide daquilo que é mais importante na vida, que é você. As máscaras, em caso de acidente, você tem que pôr primeiro a sua quando você está em um avião. E depois do passageiro ao lado. Pode ser seu filho, mas primeiro você tem que colocar a sua. E não é sobre um avião, não é sobre acidente de avião que eu estou falando. Estou falando sobre a sua própria vida. Cuide primeiro da sua vida e o restante vai fluir. Pense pelo menos uma vez em si. Olhe para si, cuide. Quanto tempo faz que você não olha no espelho? Faça isso hoje. Vai lá assim que terminar essa live, olha no espelho, diga seu nome, diga que se ama. Quantas vezes você já disse, Natália, que você se ama? Eu digo. Que bom. Então a gente precisa dizer isso todos os dias. Olhe lá no fundo dos seus olhos, diga que se ama, que se respeita e recite para você mesmo a vida que você quer. E é assim que você terminar de dizer, vai correr atrás disso. É isso aí. Estamos finalizando, então, mais uma conversa muito boa, como todas as outras que já tivemos, e mais uma vez fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada, Vanessa. Encerramos aqui mais uma gravação.